Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Nessa videoaula você vai aprender como calcular áreas de triângulos. Bom, nós temos um exemplo aqui de triângulo do lado esquerdo, um triângulo retângulo. Bom, vamos estudá-lo. O que é um triângulo? O triângulo é uma figura geométrica que possui três lados. Então, temos aqui três lados e três ângulos. Um ângulo interno, dois ângulos e três ângulos. Por isso que se chama triângulo. Possui três ângulos. Bom, para calcular a área do triângulo, nós temos a fórmula aqui, ó. Base vezes a altura dividido por 2. O que é área? Área é espaço bidimensional, é um espaço de superfície. Então, toda esta área que eu estou pintando aqui, ó, é a área do triângulo, é a parte interna deste triângulo, certo? Então, toda a parte interna, ela tem uma área. Como se calcula esta área? Nós temos que multiplicar, ó, a fórmula está aqui, ó. Nós temos que multiplicar a base vezes a altura. E depois, este resultado, você vai dividir por 2. Esta fórmula está no formato de uma fração. Então, o número que der em cima, você vai dividir por 2, certo? Primeiro, você tem que identificar quem é a base do triângulo. Bom, quando você tem o triângulo, a base sempre é o lado que está na parte de baixo. Então, aqui, ó, o lado AB está na parte de baixo. Então, é chamado de base. Então, vou colocar aqui, ó. A base é este lado de baixo aqui, ó, que está virado para baixo. Quanto que mede este lado? Este lado que é a base mede 10 metros. Então, nós já sabemos que a base mede 10 metros. Agora, a altura sempre é do ponto mais baixo. Então, temos aqui o ponto A e temos o ponto C. Então, a altura sempre parte do ponto mais baixo e vai até o ponto mais alto que pertence ao triângulo. Então, a altura neste caso aqui é os 5 metros. E sempre a altura tem que ter esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, que é a inclinação desta reta que representa a altura. Então, esta altura sempre tem que estar a 90 graus. Se não tiver a 90 graus, não é a altura, certo? Bom, já identificamos também aqui a altura. Então, vou escrever aqui a altura. Agora, basta colocar essas medidas na fórmula. Eu copiei a mesma fórmula aqui, ó, para a parte de baixo, porém, só apaguei aqui as escritas, base e altura. Então, no lugar da base, eu vou colocar quem? A base. Quanto que mede a base? Tá aqui, ó. A base mede 10 metros. Então, eu vou colocar 10 metros aqui, ó, no lugar da base. Então, vou escrever 10 metros. Então, a base é 10 metros. Pronto. 10 metros. Agora, eu tenho que escrever a altura na fórmula. Quanto que vale a altura? A altura tá aqui, ó. A altura mede 5 metros. Então, eu vou escrever aqui, ó, no lugar da altura, aqui, ó, vou escrever 5 metros. Pronto. Agora, eu já completei a minha fórmula. A fórmula está aqui, ó, completinha. Agora, eu vou fazer o quê? Os cálculos necessários no numerador. Preste atenção que isso aqui está no formato de fração. Então, eu vou multiplicar primeiro 10 metros vezes 5. 10 vezes 5 é igual a 50. Então, na parte de cima, o numerador deu 50.
O m está aparecendo duas vezes, então nós vamos utilizar o termo m quadrado. Por quê? Porque é metro quadrado. Metro quadrado, como que eu represento? O m e o 2 em cima, certo? E agora eu vou pensar aqui embaixo, no denominador. Quem está no denominador? O 2. Então, eu vou só repeti-lo aqui, certo? Vou repetir o 2. Pronto. Agora, relembrando, aqui nós temos uma fração. Uma fração é uma operação de divisão. Então, agora eu vou dividir 50 metros, vou dividir por 2. Um número dividido por 2 quer dizer que é a metade. Então, a metade de 50 é igual a 25. Então, vamos colocar aqui no próximo passo a resposta já. Ó. A área, este A aqui, significa área. É igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Então, eu vou colocar aqui, ó, 25, o quê? Metros quadrados, porque área sempre tem que ter o 2 aqui em cima. Se for metro, será metro quadrado. Se for centímetro, será centímetro quadrado. Mas área sempre tem que ter o 2 aqui, ó, do lado da unidade de medida. Então, aqui nós concluímos o exercício que pedia para calcular a área do triângulo. Quanto que é a área deste triângulo? 25 metros quadrados. Então, com isso, nós aprendemos aí como calcular áreas de triângulos, certo? Até mais, bons estudos e valeu!